No dia em que juraria amor eterno, ela encontrou o noivo, nos braços da própria melhor amiga. Humilhada diante de todos, Clarice desmaiou no altar, sem imaginar que o homem que a salvaria naquele dia mudaria seu destino para sempre. Você está no canal Histórias Comoventes, onde cada história prova que o amor verdadeiro resiste até às maiores dores. Hoje, você vai conhecer a jornada de uma mulher que perdeu tudo no altar: o amor, a confiança e a esperança, mas encontrou nos braços de um estranho o recomeço que o destino havia guardado para ela. Uma história sobre traição, fé, perdão e o poder de um amor que nasce entre as ruínas. Se essa história tocar o seu coração, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e vem sentir com a gente o poder de recomeçar. Clarice estava sentada diante do grande espelho antigo do salão de preparação, o vestido branco caindo em ondas suaves ao redor de seus pés. A costureira ajustava os últimos detalhes, enquanto o perfume das flores que decoravam o corredor invadia o ambiente com um aroma doce, quase ingênuo, como se anunciasse um final feliz. O coração de Clarice estava acelerado, mas ela atribuía aquilo ao nervosismo natural do casamento. Ela olhava para seu reflexo e sorria, imaginando Rafael no altar, esperando por ela. Era o sonho de uma vida prestes a acontecer. A porta se abriu e Helena surgiu radiante, com o vestido escolhido para ser sua dama de honra, e com um sorriso que, naquele instante, Clarice acreditou ser sincero. Helena se aproximou, tocou o buquê e disse: "Você está linda, Clarice. Rafael vai chorar quando te vir." Clarice sorriu, sentindo o peito aquecer. Helena sempre estivera ao seu lado. Era seu porto seguro desde os tempos difíceis do orfanato. Mas então algo mudou. Uma mensagem chegou ao celular de Helena. Ela olhou. Seu rosto ficou tenso por um instante. Apenas um segundo, mas suficiente para Clarice notar. "Eu já volto", disse Helena, apressada, quase sem respirar. Clarice estranhou, mas não teve tempo de perguntar. O salão ficou em silêncio. A costureira saiu por alguns instantes. Clarice ficou sozinha. E então veio o som. Um barulho abafado. Risadas baixas. Uma respiração acelerada. O tipo de som que não deveria existir em um dia como aquele. Clarice levantou-se devagar, o vestido pesando como se estivesse sendo puxado por algo invisível. A madeira do piso rangia sob seus passos. Ela seguiu o som até uma porta entreaberta ao fundo do corredor. Sua mão trêmula empurrou lentamente a madeira e aproximou-se lentamente da porta. O coração batendo tão alto que parecia ecoar pelas paredes daquele corredor silencioso, como se o próprio destino estivesse avisando que nada seria como antes. Seus dedos trêmulos deslizaram pela madeira fria, empurrando-a apenas o suficiente para que seus olhos atravessassem a fresta. E ali, no pequeno espaço de um suspiro, sua vida inteira desabou. No interior do quarto, iluminado pela luz dourada do entardecer que entrava pela janela, Helena estava deitada sobre o sofá de veludo creme, o vestido de dama de honra amassado, o cabelo antes cuidadosamente preso, agora caído em ondas desalinhadas sobre os ombros. Rafael estava por cima dela, as mãos segurando sua cintura, o rosto tão próximo que seus lábios quase se tocavam, como se compartilhassem um segredo antigo e íntimo. Era uma cena de intimidade crua, real, impossível de ser confundida com qualquer outra coisa, o tipo de imagem que se fixa na alma e se recusa a desaparecer. O buquê escorregou das mãos de Clarice e caiu sem som no chão, como se até as flores tivessem entendido que a beleza daquele dia não passava de uma mentira bem ensaiada. Helena foi a primeira a notar sua presença. Ela virou a cabeça devagar, e o que Clarice esperava ser surpresa ou culpa foi, ao contrário, um sorriso leve, inclinado, quase vitorioso, como se tivesse finalmente conquistado algo que aguardava há muito tempo. Um sorriso que dizia: "Eu sabia que você veria. E isso nunca foi sobre você." Clarice sentiu o ar desaparecer de seus pulmões. Seus lábios se moveram, mas demoraram a formar palavras, como se sua própria voz tivesse esquecido como existir. Quando ela falou, foi um sussurro quebrado, tingido de dor profunda e incompreensão. "Rafael."
As mãos dele congelaram onde estavam. Seu corpo se afastou de Helena com uma lentidão assustadora, como se ele soubesse que não havia como desfazer o que acabara de acontecer. Ele se virou e seus olhos encontraram os dela. Olhos que antes eram promessa de futuro e agora eram apenas espelhos de traição. Clarice, não é o que você está pensando. A voz dele saiu áspera, desesperada, mas vazia, como se até a mentira tivesse vergonha de existir. Helena riu baixinho e passou a mão pelo próprio cabelo, desfazendo um nó de forma quase preguiçosa. Não precisa fingir, Rafael, disse ela, olhando diretamente para Clarice, como quem oferece uma verdade cruel com prazer. Ela já viu. Sempre foi você quem chegou depois, Clarice. Você sempre pega aquilo que não é seu. Clarice deu um passo para trás, depois outro, e mais outro, até que suas costas encontraram a parede fria. As lágrimas começaram a descer, não porque ela queria chorar, mas porque o corpo chorava sozinho quando o coração não conseguia mais segurar. Então, ela virou e correu. Correu pelo corredor, pelas portas largas, pelos arranjos de flores que pareciam zombar dela com suas pétalas perfeitas demais. Quando invadiu o salão principal, os convidados se levantaram confusos, observando a noiva atravessar a nave central como um pássaro ferido que ainda tenta voar mesmo com as asas partidas. Rafael veio logo atrás, puxando o ar com força, sem a menor ideia de como consertar algo que ele mesmo havia destruído. Clarice, ele chamou, a voz carregada de urgência. Não faça escândalo. Todos os meus amigos e minha família estão aqui. Clarice parou apenas o suficiente para virar o rosto, e em seus olhos havia a dor de todas as vidas que sofrem por amor sem merecer. Você me traiu, ela disse, a voz embargada, quebrada, crua. Você me traiu com a minha melhor amiga. O silêncio que se seguiu foi maior do que qualquer grito. E naquele exato instante, o mundo perfeito que ela acreditou estar construindo se revelou apenas um palco montado para a sua humilhação. De repente, a voz de Helena ecoou pelo jardim debochada, com passos lentos, calculados e cruéis, como se aquele momento fosse dela, como se ela tivesse ensaiado cada palavra diante de um espelho. O vestido de dama de honra agora parecia uma peça de provocação. O perfume forte se espalhava pelo ar como veneno doce. Clarice ainda segurava o buquê desfeito, as flores esmagadas pela força do choque que sentira momentos atrás. Helena inclinou a cabeça, o sorriso quase sutil, mas cheio de veneno, e falou com a voz cortante que atravessou o silêncio da igreja como um estilhaço de vidro. Deixa disso, Clarice. Uma mulher que veio do orfanato como você realmente acreditou que poderia conseguir um milionário como Rafael? Ela deu uma risadinha curta, não de humor, mas de triunfo. Clarice piscou, como se precisasse confirmar que aquela era mesmo sua melhor amiga. A amiga que dormiu na mesma cama quando o frio do inverno atravessava as paredes do abrigo. A amiga que dividiu pão velho e sonhos improváveis. Você era minha melhor amiga. A voz dela saiu baixa, rasgada, como se lutasse para existir. Por que fez isso comigo? Por que no meu casamento? Helena cruzou os braços, a postura orgulhosa de quem acredita ter vencido uma batalha que sempre existiu, mesmo que Clarice nunca soubesse. Ele só te pediu em casamento por pena. Você achou mesmo que amor era o que ligava vocês? Ela riu outra vez como uma lâmina passando devagar pela pele. Você não sabe fazer ele feliz na cama, Clarice. É natural que ele venha me procurar. Na verdade, estamos juntos há 6 meses. As palavras bateram em Clarice como um impacto físico. Era como se cada sílaba fosse uma pedra lançada contra o peito dela. O salão começou a girar. O vestido pesava toneladas e, ainda assim, ela encontrou forças para se mover. Ela deu um passo à frente e, sem pensar, ergueu a mão para acertar Rafael, a mão trêmula, mas firme. Rafael, porém, segurou seu braço antes que o golpe acontecesse. Não com delicadeza, não com arrependimento, mas com irritação. A força com que ele apertou o pulso dela a fez arfar. E então ele a empurrou. O chão pareceu distante por uma fração de segundo antes de encontrá-la. O impacto reverberou pela espinha
e o buquê se espalhou em uma explosão silenciosa de pétalas esmagadas. A dor não veio apenas do corpo, veio da alma, da coragem rasgada diante de todos. Nesse exato momento, a mãe de Rafael, Dona Silvia, entrou no salão com passos firmes, equilibrados, como quem já esperava esse desfecho. Ela não estava surpresa, ela estava satisfeita. Parou diante de Clarice caída no chão, olhou de cima para baixo, como quem avalia algo descartável. Clarice, nós sabemos que você quer se casar com meu filho pelo dinheiro. Você o perseguiu por anos, e agora ainda tem coragem de esperar lealdade? A voz dela era gelada, sem vida, sem empatia. Quem você pensa que é? Clarice tentou se levantar, as mãos frágeis contra o piso frio. O vestido branco estava manchado de poeira e lágrimas. O rosto dela estava vermelho, mas havia algo nos olhos, a última faísca de dignidade. Nunca me importei com o dinheiro, ela disse, olhar preso em Rafael, que a observava com uma neutralidade que parecia pior do que ódio. Eu te amava. Eu pensei que nosso amor fosse real. Rafael inspirou fundo, e por um instante, Clarice pensou que ele fosse recuar, se arrepender, pedir perdão. Mas não. O que veio foi a sentença final, seca, cruel, definitiva. Clarice, você é pobre. E se não levantar logo daí e voltar para o casamento, continuará pobre pelo resto da vida. O silêncio que se seguiu foi tão brutal que parecia arrancar o ar de dentro dela. Os convidados assistiam boquiabertos, as mãos dela tremiam. O mundo que ela conhecia estava morto. Esse foi o momento em que algo dentro de Clarice, algo puro e doce, partiu para nunca mais voltar. E quando ela finalmente tentou se levantar, o corpo não respondeu. A dor passou do coração para os ossos. A vista escureceu. O som desapareceu. O chão a acolheu novamente. Clarice desmaiou. Clarice ficou ali desmaiada, caída no gramado do jardim decorado para o seu próprio casamento. Seu vestido branco agora manchado pela terra e pelo peso de tudo que havia desmoronado minutos atrás. O ar estava pesado. Um silêncio cruel tomava conta do ambiente. Até que a voz de Rafael cortou o espaço como uma lâmina. Chamem uma ambulância. O desespero não era por amor, e todos ali sabiam disso. Era pelo escândalo, pelo medo do que os convidados diriam, pela imagem destruída que ele tanto tentava preservar. A poucos metros dali, o médico Leonardo, conhecido entre os colegas por sua habilidade e calma, era convocado às pressas enquanto se preparava para fechar seu turno. Doutor, é emergência. Uma noiva desmaiou durante a cerimônia, possível ataque cardíaco. Ele pegou seu estetoscópio, respirou fundo e seguiu para a ambulância. À medida que o veículo avançava pelas ruas, seu celular tocou. Ele olhou o identificador da chamada e seu peito se apertou. Seu pai. Leonardo, estou no seu apartamento, disse a voz grave, autoritária do outro lado. Estou esvaziando tudo. Mandei os funcionários colocarem suas coisas numa caminhonete. Leonardo franziu o senho, a respiração pesada. O que você disse? O pai continuou sem paciência para explicações. Você vai voltar para a mansão. Amanhã mesmo marcarei 2 encontros às cegas. Você vai se casar. Se quer continuar cuidando de feridos e abandonar os negócios da família que valem bilhões, tudo bem. Mas ainda assim você tem responsabilidades. Você é meu único herdeiro. Você vai se casar. Vai me dar um neto. E ponto final. Leonardo apertou o celular entre os dedos, seu semblante fechado. Pai, eu deixei essa vida. Deixei o sobrenome Velasquez. Escolhi ser somente Leonardo Moretti, médico. O pai riu sem humor algum. Você pode se esconder do nome, mas não do sangue. Vai fazer o que eu mandei. A ligação foi encerrada e uma sensação amarga se espalhou por dentro dele. Mas não houve tempo para mergulhar no que sentia. A ambulância acabara de estacionar no jardim onde acontecia o casamento da família Queiroz. O som da sirene ecoou pelo local que fora alugado e decorado minuciosamente para aquela cerimônia. Leonardo saltou imediatamente, avançando entre os convidados atônitos. Por favor, abram espaço, gritou. Mas Helena, ainda com o veneno escorrendo pela língua, respondeu alto o suficiente para todos ouvirem.
Não precisa disso tudo. Ela está fingindo. Está fazendo cena para chamar atenção. Leonardo ignorou, ajoelhando-se ao lado da noiva caída. Ele colocou a mão suavemente sob o queixo dela, levantando seu rosto. Você me ouve? Clarice Oliveira, é esse seu nome. Preciso que acorde. Houve um breve silêncio. Então, os olhos de Clarice se abriram lentamente. Ela mirou o rosto de Leonardo, um estranho. Mas naquele instante o único rosto que não carregava julgamento. E com a voz fraca, mas firme em sua convicção mais profunda, ela disse: Você se casa comigo? Um murmúrio de choque tomou conta dos convidados. O padre levou a mão à boca. Rafael arregalou os olhos, sem acreditar no que estava ouvindo. Helena recuou 2 passos, como se de repente a sala tivesse girado. Leonardo ficou sem palavras. Ele não esperava aquilo. Não havia lógica. Não havia sentido. Até que a voz de Helena rompeu o silêncio, carregada de desprezo. Até que ponto você está desesperada, Clarice? Se jogando nos braços de um desconhecido? Rafael complementou, num tom de nojo mal disfarçado. Você não tem vergonha? Primeiro se humilha, agora isso? Clarice inspirou fundo, ainda frágil, mas agora com algo ardendo em seus olhos. Uma decisão. Estou há anos imaginando o dia do meu casamento. Planejei cada detalhe. Eu faria qualquer coisa para ter uma família. Mas agora eu sei que eu nunca signifiquei nada para você. Sua voz quebrou, mas ela continuou. Hoje eu me caso. Aconteça o que acontecer. As palavras dela ecoaram na mente de Leonardo, junto às palavras do pai. Você vai se casar. Você vai me dar um herdeiro, ponto final. De repente tudo fez sentido. Ele respirou fundo e respondeu sem hesitar. Está bem, eu vou me casar com você. Todos os convidados prendeu o ar. O padre engoliu seco. Padre, disse Leonardo firme, o senhor pode nos casar agora? O padre olhou para os convidados, para Rafael, para Clarice ainda sentada no chão, e então assentiu, como se o próprio destino tivesse decidido. Se assim desejam, que assim seja. Rafael avançou indignado. Isso é uma loucura. Helena riu alto, debochada. Como quiserem, uma órfã insolente e um pé rapado da ambulância, 2 miseráveis que merecem um ao outro. Dona Silvia, a mãe de Rafael, ergueu o queixo com a superioridade de quem acredita controlar o mundo. Você nunca foi digna do meu filho. Nós somos parceiros do Grupo Velásquez. Você realmente achou que poderia entrar no nosso mundo? Esse novo marido nem consegue pagar as despesas de 1 hora desse casamento. Rafael acrescentou, apontando para os convidados. Sim, expulsem-nos. Eu paguei por tudo isso. Leonardo levantou-se, ajudando Clarice a ficar de pé. Ele olhou para Rafael como quem observa algo pequeno, distante. Não se preocupe, eu cobrirei todas as despesas. E naquele instante, ninguém sabia, exceto o destino, que o homem simples da ambulância era, na verdade, o herdeiro de um império. A família Queiroz foi retirada, indignada, furiosa, gritando ameaças que se dissolviam no ar. E ali, naquele jardim que minutos antes era cenário de humilhação, aconteceu o casamento entre Clarice e Leonardo. Um casamento inesperado. Um casamento que ninguém entendeu. Um casamento que mudaria tudo. E Clarice se casou sem saber que acabara de dizer sim ao filho do homem mais poderoso do país, o único herdeiro do Império Velásquez. Após o casamento, quando os convidados ainda cochichavam chocados e as flores brancas ainda pareciam testemunhar uma tragédia que se tornou destino, Leonardo afastou-se um pouco da mesa onde Clarice comia silenciosamente um pedaço de bolo, como se ainda tentasse convencer o próprio coração de que tudo aquilo era real. Ele pegou o telefone, a tela refletindo a expressão firme de alguém que tomava uma decisão que mudaria o rumo de 2 famílias. Seu pai atendeu quase de imediato, a voz carregada de autoridade e pressa, como se estivesse sempre no meio de negócios que nunca podiam esperar. Leonardo respirou fundo antes de falar. Cancele todos os negócios com a família Queiroz. Houve um silêncio do outro lado, daqueles que não pertencem à dúvida, mas à incredulidade. Desde quando você se interessa por assuntos insignificantes da empresa? O pai questionou,
com desprezo entalado entre cada sílaba, porque para ele, tudo que não envolvia poder ou grandeza era perda de tempo. Leonardo olhou discretamente para Clarice, que ria baixinho ao provar o glacê do bolo, como se buscasse um pedaço de tranquilidade dentro de um dia que a tinha esvaziado por completo. E respondeu com a voz baixa, mas irremovível: "É um presente para a minha nova esposa. Eu me casei." Do outro lado, a respiração do pai falhou por um segundo, como se aquele simples anúncio tivesse feito o mundo escorregar debaixo dos seus pés. "O quê?" ele perguntou, a palavra soando mais como um rugido do que como um questionamento. Mas Leonardo já havia desligado, porque aquele capítulo não era sobre explicações, era sobre escolhas. Enquanto isso, do lado de fora, a família Queiroz saía caminhando em direção ao carro, atordoados e furiosos, como quem sente o chão abrir sob os próprios pés sem aviso. Rafael puxou o celular quando ele vibrou, talvez esperando uma mensagem de apoio, talvez de desculpas, talvez de alguém que o salvasse da vergonha. Mas o que ele leu foi como uma sentença: rescisão do contrato com o Grupo Velásquez. "Perdemos o contrato", murmurou, a voz fragmentada. Silvia, sua mãe, tentou se aproximar buscando alguma saída, alguma forma de manter o que acreditava ser seu por direito. "Está tudo arruinado?" ela conseguiu perguntar, quase sem ar. Rafael bateu o punho no volante, o carro balançando levemente. "Está tudo acabado, mãe." Silvia piscou, como se lutasse para acreditar. "Deve haver algo que possamos fazer." Sempre há. Mas naquele momento, pela primeira vez, ela percebeu que o poder que pensava ter nunca fora realmente dela. Enquanto isso, Clarice e Leonardo continuavam na festa, tentando, cada um à sua maneira, encontrar onde colocar os pedaços que haviam sobrado. Ela olhou para ele, o olhar ainda cansado, mas agora com traços de algo novo. Talvez coragem. "Quem diria que hoje eu perderia meu noivo e minha melhor amiga?" ela disse, com um meio sorriso que tremia, como se segurasse o choro pela raiz. "Eles estavam me traindo pouco antes do casamento." Leonardo assentiu, olhando profundamente para ela. "Você fez a coisa certa. Ninguém tem o direito de humilhar o outro só porque tem dinheiro." Clarice respirou fundo, como se aquela fosse a primeira vez que o ar realmente chegava aos pulmões desde o início do dia. "Eu nunca mais vou confiar nos ricos." Essas palavras atravessaram Leonardo como uma flecha, porque ali estava a verdade que ele escondia, um sobrenome que pesava como uma coroa de ferro. Ele percebeu que a verdade não seria simples, nem leve, e aquele não era o momento. Então apenas guardou o que sentia no silêncio. Clarice ergueu a cabeça, tentando se recompor. "Agora moramos juntos." Leonardo franziu o senho. Ele não tinha mais apartamento, e o pai retiraria seu sustento se ele insistisse naquela vida. Clarice viu a preocupação nascer nos olhos dele, e antes que o peso pudesse cair mais forte, colocou a mão sobre o braço dele, com uma gentileza que contrastava com toda a dor que carregava. "Não se preocupe", ela disse com uma segurança que nascia não da estabilidade, mas da esperança. "Eu tenho um apartamento. Você pode ficar comigo." Quando chegaram ao apartamento, Clarice destrancou a porta com cuidado, como quem apresenta algo que não é grande nem luxuoso, mas é tudo que tem. O corredor estreito estava iluminado por uma lâmpada amarelada, e o cheiro de café guardado nos potes de vidro trazia uma sensação inesperada de lar. As paredes não eram novas. Tinham marcas, pequenas manchas, quadros simples pendurados tortos. Mas ali havia algo que nenhuma mansão poderia comprar: história de resistência. Clarice largou a chave sobre a bancada desgastada e observou Leonardo em silêncio, tentando decifrar sua reação. Ele deu alguns passos, passando os dedos pelas bordas da mesa antiga, pelas prateleiras cheias de livros de romance usados, por um vaso de flores secas, e enfim sorriu. Um sorriso calmo, agradecido, verdadeiro. "Está ótimo", disse ele com a voz baixa, como se temesse quebrar a paz daquele lugar. Clarice respirou fundo, como quem alivia um peso que nem sabia estar carregando. "Eu moro aqui desde que saí do orfanato", ela explicou sem vergonha, mas com um orgulho leve que só quem construiu algo do nada
é capaz de sentir. Trabalho há anos. Junto cada centavo. Meu sonho é comprar esse apartamento definitivamente. E... Ela sorriu tímida. Abrir uma cafeteria pequena, simples, onde as pessoas pudessem descansar um pouco do mundo. Leonardo a observou com atenção, como se estivesse ouvindo uma oração, não um plano comum. É um sonho bonito, respondeu. E ele quis dizer muito mais, quis dizer eu posso dar tudo isso para você. Mas engoliu a verdade. Ele pediu licença para tomar banho e Clarice usou aquele tempo para arrumar a cama. O colchão era de casal, mas pequeno, e por um instante ela hesitou, até que pegou almofadas e as empilhou no meio, formando uma linha reta, quase uma fronteira. Quando Leonardo saiu do banheiro com o cabelo ainda molhado e a toalha nos ombros, encontrou Clarice em pé ao lado da cama, um pouco envergonhada, um pouco rindo de si mesma. Aqui é a nossa barreira, disse ela, apontando as almofadas. Você dorme daquele lado, eu deste. Nada de atravessar. Leonardo riu baixinho, aproximando-se. Está bem. Eu respeito fronteiras, quando são claras. Mas quando Clarice se inclinou para apagar o abajur, seus pés escorregaram no tapete, e ela caiu exatamente em cima dele. O impacto foi suave, mas o momento carregava algo elétrico, algo que fez os dois pararem, o ar pesado entre eles. Os olhos se encontraram. O coração de Clarice bateu tão alto que ela achou que ele pudesse ouvir. Menina levada, sussurrou Leonardo, com um sorriso que era metade brincadeira, metade confissão. Você ultrapassou a barreira. Ele ergueu a mão e tocou o rosto dela devagar, como se temesse desfazer algo frágil demais. Não acha que devemos consumar o casamento? Eu sou seu marido legítimo, afinal. Clarice abriu os lábios para responder, mas antes que ela pudesse, ele parou. Seu olhar se suavizou. Sua mão deslizou até o ombro dela com uma ternura que ninguém esperaria de um homem recém-casado com uma desconhecida. Você ainda não está pronta, disse ele, sério, sincero. Quando você estiver, eu vou saber. Ela apenas assentiu, e naquela noite, sob o silêncio do apartamento simples, não houve toque, nem beijo, mas houve cuidado. Na manhã seguinte, Clarice vestiu novamente o vestido de noiva para tirar algumas fotos, antes de vendê-lo. Leonardo a observou da porta e algo nele se partiu. Você vai vender o vestido? Sim, precisamos pagar o aluguel. Não, você não precisa vender. Eu tenho um emprego. Se você gosta do vestido, guarda ele. Clarice sorriu, sem perceber que naquele momento estava sendo amada de um jeito que nunca conheceu. Sentaram-se à mesa para organizar o orçamento e Clarice perguntou: quanto você ganha? Leonardo respirou fundo, sentindo o peso da mentira que precisava carregar. Um pouco acima do salário mínimo, sem carro. Eu alugava um apartamento, mas agora o perdi. Clarice segurou a mão dele, sem julgamento, sem dúvida. Não se preocupe. Eu posso cuidar de você agora. Nós somos família. O que é meu é seu. Se você precisar, me diga. Leonardo sentiu um nó na garganta. Ninguém nunca o havia amado assim, sem condições, sem ganhos, sem cobranças. Para comemorar o segundo dia de casados, Clarice quis ir ao salão do Grupo Velázquez. Ela havia economizado por muito tempo para isso. Foram até lá no carro velho de Clarice, com o retrovisor preso com fita adesiva. Quando chegaram, Leonardo se lembrou que precisava ligar para o pai, então deu uma desculpa e disse: já volto, e saiu dizendo que iria resolver algo rápido. E Clarice ficou sozinha fazendo as unhas. Foi então que as portas se abriram. Helena e Silvia, as mesmas que haviam destruído seu casamento. Olhem só, disse Silvia com um sorriso ácido. A órfã acha que pode se dar ao luxo de fazer unhas em um salão deste nível? Vá fazer em casa, querida. Clarice respirou, tentando manter a calma. Sou cliente como qualquer outra. Eu quero este esmalte. E com adornos, ordenou Helena à atendente. Mas Clarice disse: é por ordem de chegada, eu cheguei primeiro. Garota, olhe para você. A senhora aqui tem prioridade, disse a atendente. Clarice tentou argumentar. Não se trata uma cliente assim. Então Helena aproveitou a situação e a empurrou com força.
Clarice caiu sobre uma prateleira e dezenas de esmaltes caíram no chão se estilhaçando. "Você vai pagar por tudo isso!" gritou Sílvia. Foi nesse instante que a porta se abriu novamente. "Leonardo, tirem as mãos da minha esposa." Sílvia virou-se. "Seu pé rapado, você não pode pagar pelo estrago que sua esposa fez." Mas a atendente o reconheceu e entendeu que ele não queria ser reconhecido. Os olhos dela se arregalaram. Leonardo voltou seu olhar firme para a funcionária. "Minha esposa não fez nada. Elas causaram isso." Clarice, em silêncio, levantou-se. Pegou a bacia de água onde uma cliente lavava os pés e despejou o conteúdo sobre Helena e Sílvia com precisão perfeita. Silêncio. Respiração suspensa. "Banidas", disse Leonardo. "Sim, senhor", respondeu a atendente, e foram expulsas, molhadas, furiosas, derrotadas. Clarice respirou, e dessa vez, não como vítima, mas como alguém que finalmente aprendeu a se levantar. A funcionária retornou alguns minutos depois, visivelmente nervosa, segurando uma pequena bandeja de frutas frescas, morangos cortados, uvas vermelhas, fatias suaves de melão, como se aquele gesto pudesse varrer tudo o que havia acontecido antes, como se a humilhação pudesse ser apagada com açúcar. Ela parou diante de Clarice com postura cuidadosa, quase reverente, os olhos evitando encarar diretamente os dela. "Perdão, senhora, pelo mal-entendido de antes", disse, e sua voz era um pouco trêmula, carregada de arrependimento e medo, porque agora ela sabia quem estava na sala. "Se desejar, podemos dar prioridade à senhora. Posso começar suas unhas agora mesmo, ou chamar outra esteticista, como preferir." Clarice olhava para a bandeja, mas não via as frutas. Seus olhos estavam distantes, presos ainda ao impacto da água jogada, aos rostos atônitos de Helena e Sílvia, saindo encharcadas do salão como se o próprio destino tivesse decidido reverter a humilhação que ela sofrera horas antes. O peito dela subia e descia devagar, com a respiração pesada de quem passou por algo que ainda não teve tempo de processar completamente. "Acho melhor irmos embora", ela disse a voz baixa, porém firme, como alguém que queria apenas sair daquele ambiente onde o eco da dor ainda parecia vibrar no ar. Leonardo, porém, deu um passo à frente, aproximando-se dela com calma. Não uma calma de quem ignora a situação, mas uma calma que acolhe, que devolve segurança apenas com a presença. "Não", respondeu ele suavemente, porém com convicção. "Fique. Faça as unhas. Quero te convidar para jantar hoje à noite." Não era uma ordem, não era pressão. Era um convite ao que ela não sabia que merecia, cuidado. Clarice ergueu os olhos encontrando os dele, e no olhar dele havia algo silencioso, profundo, algo que dizia: "Eu estou aqui. Eu não vou embora." Ela respirou fundo e finalmente assentiu. A funcionária encaminhou-a até uma poltrona confortável, preparou água morna com essências florais, e Clarice colocou as mãos ali por alguns instantes, sentindo a água quente tocar sua pele como um alívio que se infiltrava devagar. As horas seguintes passaram de forma suave, quase silenciosa, como se aquele simples ato de ser cuidada fosse o primeiro remendo nos rasgos deixados pelos acontecimentos do casamento. Quando o trabalho terminou, suas unhas estavam delicadas, brilhantes, simples, mas bonitas. Um detalhe pequeno, mas que fazia Clarice sentir, pela primeira vez em muito tempo, que ainda existia beleza na vida, mesmo quando ela parecia dura demais. Mais tarde, já no início da noite, Clarice estava sentada em uma pequena praça próxima ao apartamento, onde haviam combinado de se encontrar após o trabalho de Leonardo. As luzes dos postes acendiam-se uma a uma, banhando o lugar em um dourado suave. A brisa leve movia seu cabelo e ela apertava os dedos sobre o tecido do vestido simples que havia escolhido, sentindo algo que não sentia há muito tempo: expectativa. Não era euforia, não era esperança rápida. Era algo lento, cuidadoso, quase tímido. Os carros passavam pela rua. As pessoas conversavam em voz baixa ao seu redor. Mas ela estava ali, esperando por ele, com o coração batendo de um jeito novo, como se cada segundo que passava estivesse construindo uma história que ela nunca soube que teria. E enquanto esperava, percebeu que pela primeira vez desde que tudo aconteceu,
ela não se sentia sozinha. E isso, só isso, já era enorme. O telefone de Clarice vibrou, interrompendo o silêncio suave da praça. Ela atendeu, e a voz de Leonardo veio do outro lado, calma, embora levemente apressada, como quem ainda ajeitava detalhes invisíveis em algum lugar entre corredores de hospital e trânsito da cidade. Clarice, vou me atrasar alguns minutos, mas não precisa esperar aí, já enviei um táxi para te buscar. Ele deve chegar a qualquer momento, vá na frente, eu encontro você lá. Clarice abriu a boca para dizer que não precisava, que táxi era caro, que ela tinha o carro velhinho estacionado perto de casa, que não queria impor peso algum, mas algo na voz de Leonardo, talvez a gentileza, talvez a segurança, fez com que ela simplesmente respirasse e dissesse: "Está bem, te espero lá." Alguns minutos depois o táxi parou e ela entrou, observando pela janela a cidade que se estendia diante dela como um cenário novo de uma vida que ela não tinha planejado viver naquele dia. Quando o carro estacionou, Clarice levantou o olhar e sentiu o impacto. O restaurante era imponente, com lustres que pendiam como constelações feitas de cristal e portas que pareciam guardiãs de um mundo onde apenas os escolhidos poderiam entrar. "Meu Deus!" ela murmurou, com o coração acelerado. "Este restaurante é muito caro." Ela deu um passo hesitante, sentindo-se pequena diante da grandiosidade do lugar, quando as portas se abriram novamente e o destino, mais uma vez, decidiu não lhe dar trégua. E Helena e Rafael surgiram de braços dados como se desfilassem por um tapete vermelho. Ambos sorrindo como se desfilassem para uma plateia invisível. Helena exibia o anel brilhante, exagerado, como se fosse um troféu conquistado em guerra. Rafael viu Clarice primeiro, e o desprezo em seu rosto surgiu rápido demais, como se já estivesse preparado. "O que você está fazendo aqui, Clarice?" Ele disse com um sorriso torto, venenoso. "Veio caçar um velho rico agora. Tá atrás de um sugar daddy." "Sabe da novidade?" disse Helena, quase cantando, com a doce crueldade de alguém que aproveita cada segundo de uma ferida ainda aberta. "Eu estou grávida e nós vamos nos casar." Clarice não recuou, não piscou, não caiu, apenas respirou. "Eu não me importo com isso, Helena." A expressão tranquila que ela manteve parecia deixar Helena desconfortável. Era como se Clarice tivesse vencido algo sem mover um músculo, mas Helena não recuou. Ao contrário, seu rosto endureceu, e ela se virou para a atendente do restaurante, apontando para Clarice como se apontasse para algo indigno. "Essa garota não tem dinheiro para pagar nada aqui. Se você deixar que ela sente, vai fugir sem pagar." Clarice sentiu os olhares se virarem na sua direção, não como olhares de pessoas, mas como lâminas afiadas. Porém, ela manteve a cabeça erguida. "Meu marido fez a reserva." "Leonardo Moretti", respondeu, firme, clara, como quem segura um escudo invisível. A atendente conferiu a lista, confirmando. "Sim, o nome está aqui. Mas, tem certeza de que ele pode pagar?" Rafael soltou uma risada breve, arrogante, dura. "Meu marido Rafael Queiroz é milionário", disse Helena, balançando um maço de dinheiro com teatralidade. "Nós vamos ficar com aquela mesa ali." A atendente virou-se para Clarice, já com a voz impregnada de obediência ao dinheiro diante dela. "Garota, saia, agora." Clarice sentiu sua respiração tremer, mas não se moveu. "Vocês não podem fazer isso." "Sou VIP", disse Rafael, aproximando-se com aquele olhar que sempre considerou o mundo pequeno de Clarice uma piada. "Você não é ninguém." Ele levantou a mão para empurrá-la para fora do caminho. Mas antes que a mão o fizesse, antes que a cena se repetisse como tantas outras injustiças da vida de Clarice, as portas se abriram novamente. Leonardo entrou. Andou direto até o grupo. Segurou o pulso de Rafael com firmeza. Não havia hesitação nem força violenta. Apenas a certeza de alguém que não permitiria injustiça. "Não toque na minha esposa." Silêncio. Um silêncio tão absoluto que parecia ter peso. "Você está bem?" Ele se virou para Clarice e perguntou com preocupação nos olhos, com uma voz que era abrigo. "Eles subornaram a recepcionista e tiraram nossa mesa." Ela respondeu, baixa, mas firme.
Rafael riu, tentando recuperar o domínio que já começava a escapar pelas próprias mãos. Vocês dois são patéticos. Olhem para vocês, vestidos como mendigos. Vocês não podem entrar aqui nem para limpar o chão. Leonardo então se aproximou 1 centímetro, apenas 1. O suficiente para que sua voz densamente calma soasse como um terremoto subterrâneo. Sua família está falida, Rafael. A família Velásquez cancelou todos os investimentos. Você está endividado. Rafael empalideceu. Isso é confidencial. Como você sabe disso? Quem é você? Clarice olhou para Leonardo, surpresa. Um fio de verdade começando a puxar o véu. Como você sabe disso? Leonardo desviou o olhar apenas o necessário para manter sua identidade ainda segura. Um cliente de quem eu cuidei comentou. Helena se virou desesperada. Isso é mentira. Rafael é milionário. Leonardo respondeu suave. Então pergunte para ele. Rafael abriu a boca, fechou. Olhou para o chão. Tudo é culpa da família Velásquez, ele murmurou. Como se a desculpa fosse uma boia, não uma confissão. Helena recuou, os olhos arregalados. Você está falido? E eu estou grávida. O que eu vou fazer? Eu não posso viver na pobreza. Clarice segurou o braço de Leonardo delicada, mas firme. Acho que ambos receberam o merecido. E caminharam. Mas antes que chegassem à mesa, o gerente apareceu. O que está acontecendo aqui? A recepcionista tentou se adiantar. Senhor, expulse-os. Eles causaram um escândalo. Rafael tomou a palavra. Sim, expulse esses dois. Eu sou VIP Rafael Queiroz. Expulse-os agora, exigiu Rafael apontando para Clarice e Leonardo. O gerente se virou para obedecer, até que viu Leonardo. Reconheceu-o. Seus olhos se arregalaram. Seu rosto mudou. Ele engoliu seco. Esses dois são os causadores da confusão, disse Leonardo. Expulse-os. Em segundos, Rafael e Helena estavam sendo empurrados porta fora, gritando que eram VIPs, sendo ignorados como vento fraco que já não assusta tempestade nenhuma. O gerente então se virou para Clarice e Leonardo, curvou-se levemente e disse: Perdoem-nos. Para compensar transtorno, o jantar desta noite é por nossa conta da casa. Clarice olhou para Leonardo surpresa. Por que o gerente fez isso? Leonardo sorriu um sorriso gentil, confortável e que escondia um mundo. Uma vez salvei a vida dele. Clarice observou Leonardo. O uniforme simples de socorrista, o cabelo ainda um pouco desalinhado do dia cansativo, os olhos que não tinham orgulho, mas tinham profundidade. Então, Leonardo percebeu e, sem jeito, se desculpou. Perdoe, não quis fazê-la esperar por muito tempo, então não passei em casa para trocar de roupa. Ela sorriu. Não o sorriso de um romance grandioso, mas o sorriso de alguém que encontra repouso após um dia que tentou destruí-la. Você está brincando? Está melhor do que qualquer homem aqui vestido de terno. Você é um verdadeiro super-herói. E naquele olhar que eles trocaram, havia algo que não precisou ser dito. Porque foi sentido, porque foi reconhecido, porque estava vivo. Naquela noite, enquanto o salão elegante do restaurante parecia flutuar sob a luz suave dos lustres, Clarice e Leonardo estavam sentados frente a frente, como se todo o resto do mundo tivesse sido apagado por um véu silencioso. Entre eles, pratos que Clarice nunca imaginou provar antes, trufas delicadamente fatiadas, um creme claro envolvendo o foie gras como se fosse seda líquida, o aroma leve do vinho branco preenchendo o ar como uma lembrança distante de calor e conforto. Clarice, já um pouco embriagada, ria com leveza, seu sorriso nascendo sem esforço, porque ali, naquele momento, a dor parecia estar longe, distante, dissolvida no brilho das taças. Ela pegava pequenos pedaços de comida com o garfo e levava até os lábios de Leonardo, como quem oferece um gesto antigo, íntimo, que não precisa de explicação. Ele aceitava sorrindo, com os olhos baixos, como se aquele ato carregasse uma ternura que ele não sabia mais receber. O restaurante inteiro parecia observá-los, porém ninguém ousava se aproximar. Havia algo naquela cena que não pertencia ao cotidiano,
que era feito da simplicidade de duas almas que se encontraram quando o mundo desmoronava por todos os lados. Quando Clarice encostou-se na cadeira, deixando o corpo afundar no estofado macio, suas bochechas estavam coradas, seus olhos brilhando de um jeito suave, meio perdido, meio feliz, como alguém que permitiu ao coração descansar por um instante. Leonardo sorriu ao vê-la assim, tão humana, tão exausta, tão linda, e disse num tom baixo, cuidadoso, quase sussurrado, como se temesse quebrar a magia: "Você bebeu demais, Clarice. Vamos para casa." Ele se levantou, contornou a mesa e, com o movimento mais natural do mundo, a tomou nos braços. Clarice deslizou a cabeça contra o peito dele, como se tivesse sido feita para caber ali, como se aquele abraço fosse uma casa que ela buscava desde criança, desde o orfanato, desde todas as vezes que não teve ninguém para segurá-la. O caminho até o apartamento foi silencioso, a cidade passando pelas janelas como uma pintura desfocada. Quando chegaram, ele a colocou delicadamente na cama, aquela cama pequena, dividida por almofadas como fronteira, como promessa de respeito, e sentou ao lado dela. Com um gesto lento, Leonardo afastou uma mecha de cabelo da testa de Clarice, os dedos encostando tão de leve que pareciam rezar sobre a pele dela. Ele olhou para o rosto dela, adormecida, tão tranquila quanto uma criança que finalmente pôde dormir sem medo, e sentiu o coração apertar, não de dor, mas de reconhecimento. Então, em voz baixa, quase um segredo que ele só ousava dizer ao silêncio: "Acho que estou me apaixonando." E mesmo dormindo, Clarice moveu a cabeça num gesto mínimo, um sopro de resposta. "Sim, eu também", sussurrou, sem abrir os olhos. Leonardo prendeu a respiração por um instante, como se aquele pequeno som pudesse alterar o eixo da própria vida. Depois de alguns segundos, ainda olhando para ela, perguntou com a voz macia: "Você quer conhecer meu pai amanhã? Já que agora somos família." "Sim", murmurou Clarice quase num sonho, como se aquela palavra fosse feita de algodão. Leonardo reclinou-se, olhando para o teto escuro do quarto, e sentiu o peso da verdade encostar nele como uma sombra inevitável. "Eu devia ter dito antes", começou, a voz embargando levemente. "Mas eu não tive coragem. Eu sou um daqueles homens de terno. Eu sou um bilionário. Tive medo de dizer porque você disse que odeia ricos, porque você disse que nunca confiaria neles. E eu?" Sua voz se dissolveu quando ele virou para confirmar se ela ainda o ouvia. Mas Clarice já dormia profundamente, a respiração lenta e suave, o corpo entregue ao descanso que nunca pôde ter antes. Leonardo fechou os olhos e percebeu que, pela primeira vez na vida, o homem mais poderoso da sala era também o mais vulnerável. Na manhã seguinte, a luz entrou pelas frestas da cortina com um brilho suave, quase tímido, como se respeitasse o silêncio que ainda envolvia o pequeno apartamento. Clarice abriu os olhos devagar, sentindo o peso da noite anterior no corpo. O vinho ainda dançava em sua cabeça, o coração pulsava lento, como se cada batida lembrasse que algo, definitivamente, havia mudado. Ela se levantou às pressas, tropeçando um pouco no tapete, levando a mão à testa com uma expressão de quem tentava organizar pensamentos, lembranças e sensações que ainda estavam embaralhadas. Mas antes que conseguisse dizer qualquer coisa, ela viu Leonardo, já completamente pronto, parado perto da porta com seu uniforme de socorrista impecável, o cabelo ainda úmido e uma tranquilidade natural no olhar. Aquela tranquilidade que só quem carrega o hábito de salvar vidas pode ter. Ele sorria pequeno, como se aquele sorriso tivesse sido guardado durante toda a noite, apenas para ser entregue naquele momento exato. "Bom dia", ele disse com aquela voz baixa que parecia envolver o ambiente, preenchendo tudo com segurança. Clarice arregalou os olhos, lembrando-se abruptamente do trabalho. "Meu Deus, eu estou atrasada", ela disse, correndo para o pequeno espelho pendurado na parede, ajeitando o cabelo com as mãos trêmulas. "E ainda estou de ressaca", riu de si mesma, com um humor cansado. "Mas eu não posso me atrasar. Tenho que me arrumar logo." Leonardo apenas a observava.
os olhos seguindo cada movimento com uma ternura silenciosa, não invasiva, não apressada. Uma ternura que acolhia. Você vai para a cafeteria, certo? Ele perguntou, já sabendo a resposta. Sim, ela respondeu, enquanto procurava a bolsa em meio a almofadas e lembranças da noite anterior. Eu não posso faltar. Leonardo deu um passo adiante. Posso ir com você? O pedido não tinha urgência nem necessidade. Era apenas um gesto de quem queria estar ao lado. Clarice parou, respirou, sorriu. Um sorriso pequeno, mas inteiro. Claro, eu adoraria. Saíram juntos. O caminho até a cafeteria parecia diferente daquela vez, como se as ruas, as vitrines, os sons da cidade estivessem mais suaves, mais acolhedores. Talvez porque, pela primeira vez, ela não estava caminhando sozinha. Quando chegaram, Clarice colocou o avental com suas mãos ainda um pouco trêmulas, mas agora trêmulas de emoção. Leonardo se sentou no balcão, onde tantos desconhecidos já haviam passado, mas naquele momento tudo parecia íntimo. Ela se aproximou e perguntou, com um ar brincalhão que escondia o coração acelerado. O que o senhor deseja hoje? Leonardo apoiou os braços no balcão, olhando para ela como se aquilo fosse a coisa mais bonita do mundo. A sua recomendação do dia. Clarice sorriu, inclinando-se levemente, como se estivesse compartilhando um segredo. Latte macchiato. Por quê? Perguntou Leonardo com um brilho curioso nos olhos. Clarice mordeu o lábio, desviou o olhar apenas por meio segundo e respondeu, porque é doce, como você. E naquele instante, sem qualquer toque, sem qualquer promessa dita em voz alta, eles se escolheram. A porta da cafeteria se abriu com o som suave do sino pendurado acima do batente. E Clarice já estava servindo o latte, quando uma mulher entrou com passos firmes, salto ecoando no chão como quem anuncia sua própria importância antes mesmo de se apresentar. Era a gerente. Elegante, arrumada, carregando no olhar a segurança de quem acredita que o mundo se curva diante de sua presença. Assim que viu Leonardo sentado no balcão, seu rosto se iluminou de forma exagerada, e ela atravessou o salão quase correndo, ignorando clientes, ignorando Clarice, ignorando tudo, até envolver Leonardo em um abraço apertado demais, íntimo demais, impróprio demais. Clarice congelou por um instante, o coração prendendo-se na garganta, como se tivesse voltado ao dia do casamento, ao corredor, à porta entreaberta, ao mundo desabando de novo. Mas dessa vez, Leonardo estava ali. E ele era diferente. Leonardo recuou um passo, confuso, tentando processar o gesto inesperado. Eu... te conheço? Perguntou ele, a voz tranquila, mas claramente surpresa. A gerente riu, como se aquilo fosse apenas parte de um jogo. Claro que sim. Você salvou minha vida outro dia, não se lembra? Aquele acidente... Eu desmaiei e você me carregou nos braços. Seus olhos brilhavam de uma intensidade que Clarice reconhecia. A intensidade de quem acredita que merece ser amada por todos. Leonardo respirou paciente e educado. Me desculpe, não, eu não me lembro. Mas salvar pessoas é parte do meu trabalho. Eu faço isso todos os dias. Ah, deixa disso, ela disse, inclinando-se demais, tocando o braço dele. Eu sei que você veio por minha causa. Está interessado em me conhecer melhor, não é? E então o ar mudou. Leonardo se afastou. Não com pressa, mas com firmeza, com clareza, com a mesma seriedade que ele usava para colocar alguém de volta à vida. Não, você está enganada. Ele deu um passo para trás, posicionando-se ao lado de Clarice, envolvendo-a com um braço como se dissesse ao mundo quem ele escolhia. Eu estou aqui por causa da minha esposa. E para que não restasse dúvida alguma, ele inclinou-se e depositou um beijo suave na testa de Clarice. Um beijo que era jura, escolha, prioridade. Nos vemos mais tarde, disse ele, olhando Clarice nos olhos antes de sair. Quando a porta se fechou, o silêncio dentro da cafeteria não era neutro. Ele cortava. A gerente olhou para Clarice com um sorriso lento, feito de veneno. Seu noivo acabou de te deixar por outra, e você já está envolvida com outro homem, disse, carregando o rancor de quem sentia ter sido rejeitada. Essa é minha vida pessoal.
Não tem nada a ver com o trabalho. Clarice respondeu firme, mesmo com o estômago revirando. A gerente inclinou-se, pegou um punhado de grãos de café e, olhando nos olhos dela, abriu a mão, deixando-os cair no chão como se estivesse deixando cair a própria sentença. Então recolha isso. Agora. Clarice respirou fundo. Tinha aprendido a se levantar, mas naquele momento estava cansada, exausta. Eu não vou fazer isso. Então está demitida, disse a gerente, cruzando os braços, triunfante, como se tivesse vencido algo. Como é que é? Clarice perguntou incrédula. Flertar com clientes é inadmissível. A gerente sorriu. E todos viram. Ele não é cliente. Ele é meu marido. A voz de Clarice tremeu, mas não cedeu. E foi você quem deu em cima dele. Recolha agora, repetiu a gerente, ou eu vou reportar isso ao diretor da empresa. Clarice fechou os olhos derrotada e ajoelhou-se para recolher os grãos. Mas antes que sua mão tocasse o chão, uma sombra se colocou entre ela e a humilhação. Levante-se, disse Leonardo, sua voz vibrou no ar como proteção. A gerente tentou falar, mas ele já estava com o telefone no ouvido. Alberto, lembra do que conversamos ontem? Venha aqui. Agora. Poucos minutos depois, um homem de terno entrou. Alto, confiante. Senhor Leonardo, o que aconteceu? Leonardo apontou para a gerente. Demita ela, agora. E quem é ele? Perguntou Clarice. Esse é meu colega da academia, Alberto Garcia. E sabe, esse filhinho de papai acabou de comprar a cafeteria. Então você é o novo dono? Perguntou Clarice. Sim, é verdade, eu sou o novo dono agora. A gerente empalideceu. Não, espere. Nós somos amigas. Foi um mal-entendido. Leonardo permaneceu calmo. Ela insultou minha esposa. Tentou humilhá-la. É abusiva. Alberto olhou para a gerente, depois para Clarice, e sua decisão foi imediata. Você está demitida e expulsa. Agora. Ela ainda tentou se agarrar ao balcão, à porta, a qualquer coisa, mas não havia mais lugar para ela ali. Então Leonardo se virou para Clarice e sorriu, não com orgulho, mas com admiração. Minha esposa seria uma gerente incrível. Ela é gentil, inteligente e trata cada cliente com respeito. Ele olhou nos olhos dela. O que você acha, Clarice? As palavras demoraram a sair porque o coração dela estava cheio demais. Meu Deus! Ela sussurrou, a voz quebrando em emoção. Claro, eu sonho com esse cargo. Eu não vou decepcioná-lo. Alberto sorriu. Então está decidido. Você é a nova gerente da cafeteria. Seu salário será multiplicado por 10 a partir de agora. Clarice tapou a boca com as mãos, as lágrimas já descendo. Era a primeira vez em toda a sua vida que o mundo estava devolvendo algo. E dessa vez, ela não estava caída no chão. Ela estava de pé. Na manhã seguinte, o pequeno apartamento parecia respirar junto com Clarice, como se as paredes guardassem o eco de tudo o que havia acontecido nos últimos dias. Humilhação, dor, surpresa, casamento, proteção e o início suave de algo que ela ainda não ousava nomear. O sol atravessava a cortina fina e riscava o chão com feixes dourados, iluminando cada objeto simples daquele lar. O vaso com flores secas, as xícaras desalinhadas sobre a mesa, as almofadas que ainda dividiam a cama no centro, como uma fronteira simbólica entre dois mundos que começavam aos poucos a querer se tocar. Clarice estava radiante, nervosa e feliz, ajeitando a gola da blusa diante do espelho da sala, porque hoje seria o seu primeiro dia como gerente da cafeteria, o sonho que ela nunca imaginou alcançar, muito menos de maneira tão repentina, tão inesperada, tão marcada pelo brilho gentil que havia nos olhos de Leonardo quando ele falou sobre ela na frente de todos. Ainda tentando organizar o cabelo, sentiu falta da presilha amarela que costumava usar e seguiu até o banheiro, apressada. Abriu a porta com naturalidade e parou. A água corria no chuveiro, escorrendo pela pele de Leonardo, que se virou no exato momento em que ela entrou, e por um segundo inteiro, o tempo pareceu suspenso, silencioso, lento demais. Clarice sentiu o rosto corar de imediato, o coração subindo até a garganta.
as mãos tremendo como se ela tivesse tocado uma chama. Leonardo arqueou uma sobrancelha, um sorriso elegante, discreto e perigoso surgindo nos cantos da boca. Contemplando a paisagem, disse ele a voz baixa, quente, brincalhona de um jeito que fazia o chão desaparecer sob os pés de Clarice. Ela virou rapidamente o rosto, quase tropeçando na própria pressa, segurando a presilha como se fosse um escudo. Eu só vim pegar isso, murmurou sem coragem de encará-lo novamente. Mas Leonardo deu alguns passos para perto, sem pressa, a água ainda desenhando trilhas brilhantes pelo seu corpo firme. Clarice, chamou, suave. Ela respirou, mas não se virou. Você é minha esposa, continuou ele, a voz agora mais baixa, mais íntima. Pode ver tudo o que quiser, pode olhar, pode ficar, pode existir aqui, do meu lado. Clarice sentiu a respiração falhar, como se o ar tivesse se tornado espesso demais. Ela fez menção de sair, mas Leonardo se aproximou mais um passo, ainda sem tocar nela, respeitando, como sempre fazia, o limite que ele sabia que só ela poderia cruzar. E se quiser, disse ele quase num sussurro, também pode tocar. Tudo isso é seu. O silêncio que veio depois não era vazio, era cheio. Cheio de tudo o que não era dito. Cheio de tudo o que estava nascendo. Clarice, vermelha, com o coração agitado como uma folha na ventania, saiu apressada, quase tropeçando na própria pressa, agarrada à presilha como se fosse a única coisa capaz de ancorá-la no mundo. É tarde. Eu preciso ir trabalhar, disse, fugindo como quem escapa de um incêndio que, na verdade, aquece em vez de queimar. Leonardo riu baixinho, uma risada breve, bonita, que ficou ecoando no banheiro mesmo depois que a porta se fechou. Quando ela já estava quase na porta de saída, ele chamou ainda com a voz leve, mas cheia de significado. Clarice. Ela virou apenas o rosto. Volte cedo, ele disse. Hoje, nós vamos comemorar sua promoção. E naquele instante, Clarice soube. Ela não estava apenas começando um novo trabalho. Ela estava começando uma nova vida. Uma vida onde ela não era mais alguém que lutava sozinha. Ela era alguém que, pela primeira vez, estava sendo escolhida. E amada, mesmo que ninguém tivesse dito essa palavra em voz alta. Ainda. Leonardo passou o dia inteiro sentindo o peso do próprio coração pulsar dentro do peito, como se cada segundo fosse um lembrete de que aquela noite mudaria tudo para sempre. Ele entrou e saiu de lojas, fez ligações, organizou detalhes, falou com fornecedores e, finalmente, realizou algo que poucos homens entendiam. Ele escolheu amar com cuidado. Contratou um chefe Michelin para preparar um jantar íntimo, selecionando ingredientes raros e aromas suaves que preenchessem o ar com calor e promessa. Ele mandou buscar o anel da família, um anel antigo, de ouro delicado e pedra clara, que pertencera à sua mãe, e, antes dela, à avó. Era um símbolo de amor passado de geração em geração, carregando histórias de mulheres fortes que souberam amar e ser amadas. Enquanto segurava a pequena caixinha de veludo entre os dedos, Leonardo fechou os olhos e murmurou para si mesmo. Hoje eu conto tudo. Hoje eu digo quem eu sou. Que Deus me proteja. Eu não posso perder Clarice. Eu já a amo. Quando Clarice chegou naquela noite, abriu a porta e parou, sentindo o coração suspender dentro do peito. A sala estava iluminada apenas pelas chamas tremulantes de várias velas espalhadas pela mesa, pela estante, pela janela. A luz era quente, acolhedora, desenhando sombras suaves que pareciam envolver o espaço com um abraço silencioso. Na mesa, 2 pratos servidos com elegância quase cinematográfica, cortes perfeitos, cores harmônicas, tudo tão bonito que quase parecia irreal. Clarice levou a mão à boca, surpresa, emocionada, tocada. Você fez tudo isso sozinho? Sua voz saiu baixa, rasgada de sentimento. Leonardo sorriu, mas no fundo daquele sorriso havia algo guardado, algo que tremia. Clarice continuou observando, encantada. Esses pratos parecem porcelana chinesa. Foi quando Leonardo estremeceu.
Por um segundo apenas, mas o suficiente para que o medo antigo subisse pela sua espinha como uma sombra gelada. Ele já estava pronto para dizer: sou rico, sou herdeiro, sou um homem que o mundo aprendeu a temer antes de conhecer. Mas a lembrança veio como um golpe. Clarice chorando, jurando que nunca confiaria em um rico novamente. Ele tentou, fechando os olhos para encontrar coragem. Eu comprei em uma loja de imitação. Não são verdadeiros, paguei apenas alguns reais. O anel estava ali, no bolso, pesando como um segredo que ameaçava se transformar em verdade. Ele abriu a boca novamente. Clarice, eu preciso. Mas então a porta se abriu. Helena entrou primeiro com um sorriso torto, carregado de veneno, seguida por Rafael, com o mesmo olhar arrogante de sempre. Ora, que cena patética, disse Helena cruzando os braços. Um jantar romântico à luz de velas. Que emocionante. Pena que vocês não vão poder ficar para a sobremesa. Clarice se levantou, o coração batendo rápido. O que vocês estão fazendo aqui? Helena levantou um envelope, balançando devagar como se estivesse exibindo uma vitória. Comprei este apartamento. Sim, querida. Agora está no meu nome. Vocês dois estão na rua, saiam. Agora. Clarice sentiu o mundo tremer sob seus pés, como no dia do casamento, mas dessa vez ela não estava sozinha. Leonardo avançou um passo e puxou Clarice contra o peito, sua voz firme, profunda e inabalável. Eu estou aqui. Você não está sozinha. Eu vou resolver isso. Mas agora, vamos embora. Eles deixaram o apartamento de mãos dadas enquanto Helena sorria, pensando que havia vencido. Mas Helena nunca entendeu o que Clarice sabia naquele momento. Lar não é paredes. Lar é quem segura sua mão quando tudo cai. Leonardo levou Clarice para seu antigo apartamento. Um quarto vazio, um colchão no chão, paredes nuas. Me desculpe, ele disse com a voz embargada. Vamos para um hotel. Eu posso... Clarice segurou o rosto dele com as duas mãos, suavemente. Não. Ela olhou ao redor. Sentiu o espaço. Sentiu o momento. Aqui está perfeito. Não importa onde estamos. Com você, até um colchão no chão é suficiente. E naquela noite sem luxos, sem porcelana, sem títulos, sem máscaras, só dois corações que finalmente se encontraram, eles se amaram pela primeira vez. Não como fuga, não como consolo, mas como quem reconhece seu lar pela primeira vez. A manhã nasceu silenciosa, com a luz suave atravessando as cortinas finas do pequeno apartamento. O som do relógio sobre a mesa era o único que preenchia o espaço. Tic-tac, tic-tac, marcando o tempo de uma nova virada na vida de Clarice e Leonardo. Leonardo já estava desperto. Sentado à beira do colchão, observava Clarice dormir, o cabelo espalhado pelo travesseiro e o rosto sereno que ele agora conhecia melhor do que o próprio reflexo. Um sorriso breve surgiu em seus lábios, mas logo desapareceu quando o peso da realidade o invadiu. Ele pegou o celular, a voz firme e controlada. Quero a ruína da família Queiroz, disse pausadamente com frieza no olhar. Serei implacável e recupere imediatamente o apartamento da Clarice. Desligou o telefone e suspirou, sentindo uma pontada de culpa. Tudo o que faço é por ela, murmurou. Aproximou-se da cama, ajoelhou-se e passou os dedos com delicadeza pelos fios de cabelo da mulher que dormia. Clarice se moveu levemente e Leonardo, com um gesto protetor, ajeitou o lençol sobre ela. Mas o toque suave do momento foi interrompido quando o celular vibrou novamente. Ele olhou a tela. Augusto Velasquez, seu pai. Respirou fundo e atendeu. Pai! A voz do outro lado soou grave, imperiosa. Descobri com quem você se casou. O nome dela é Clarice Oliveira. Por que ainda não nos apresentou? Leonardo hesitou. Pai, ela ainda não sabe quem eu sou, nem que sou seu herdeiro, nem que renunciei à fortuna. Renunciou, mas não por completo. A voz do patriarca soava fria. Ela odeia os ricos, é isso? Leonardo se levantou, começou a andar de um lado para o outro pelo pequeno apartamento, desviando do colchão, da cadeira improvisada, da caixa que servia de criado mudo. Sim, pai. Ela não confia em ninguém com dinheiro. Foi ferida demais.
Do outro lado, Augusto suspirou. E você a ama? Leonardo fechou os olhos por um instante, e a resposta saiu quase como um voto. Amo mais do que tudo. Houve um breve silêncio, quebrado apenas pela voz firme do pai. Eu imaginei. Você pediu que eu lhe entregasse o anel da família, o mesmo que pertenceu à sua avó. Só um homem verdadeiramente apaixonado faria isso. Mas, Leonardo, escute bem. Conte a ela a verdade antes que descubra sozinha. Se você não fizer isso, eu mesmo contarei. E sem dar tempo para respostas, a ligação foi encerrada. Leonardo ficou parado, o celular ainda na mão, sentindo o peso das palavras do pai ecoarem pelo quarto. Passou a mão pelos cabelos, inquieto, enquanto Clarice despertava, espreguiçando-se preguiçosamente. Ela se levantou, sonolenta, e começou a se arrumar para o trabalho, tentando ajeitar o cabelo na frente do espelho rachado. Leonardo a observava silencioso, até que, num impulso, perguntou: Clarice, se eu fosse muito rico, o que você faria? Ela se virou devagar, surpresa pela pergunta. Rico? Sorriu, tentando disfarçar o incômodo. Eu pediria o divórcio. O quê? Ele reagiu, confuso. Leonardo, eu cometi o erro de me envolver com um homem rico antes. Fui humilhada, pisada. Aprendi da forma mais cruel que o dinheiro muda as pessoas. E não quero passar por isso de novo. Ela se aproximou dele, ainda arrumando os cabelos. Por que está tão nervoso? Leonardo desviou o olhar, sentindo o coração apertar. Eu tive um pesadelo. Sonhei que ganhei na loteria e você me deixava. Clarice sorriu levemente, sem imaginar o peso que aquelas palavras carregavam. O dinheiro estraga as pessoas, Leonardo. Sempre estragou. Ele a observou em silêncio, enquanto ela colocava a bolsa no ombro e dizia com a leveza de quem não sabe que cada palavra fere. Se um dia você ficasse rico, eu fugiria antes que o dinheiro destruísse o homem bom que eu conheço. Leonardo apenas assentiu, o peito apertado, os olhos marejados. Talvez você tenha razão. Ela lhe deu um beijo rápido na bochecha e saiu apressada. Preciso ir, ou vou me atrasar. Te vejo à noite. Sozinho, ele ficou de pé no centro do pequeno quarto. O silêncio pesava mais do que qualquer fortuna. Pegou o casaco da noite anterior e, no bolso, sentiu a caixinha fria entre os dedos. O anel. Olhou para ela, respirou fundo e murmurou: Preciso contar toda a verdade, antes que seja tarde demais. O sino da cafeteria tilintou como um aviso, mas o ar já estava pesado de esperança e cansaço. O fim do expediente aproximava-se e Clarice seguia com a bandeja na mão, distribuindo copos e sorrisos encostados na rotina. Então as portas se abriram com um sopro de arrogância. Entraram Rafael, a mãe Sílvia e Helena, como quem atravessa uma sala pronta para julgar. O riso de Sílvia foi seco, afiado como vidro quebrado. Ela apontou para Clarice com desprezo evidente. A pobre desavergonhada que meu filho abandonou. Murmurou alto para que todos ouvissem. Helena, com o sorriso calculado de quem acredita que o mundo lhe pertence, aproximou-se e inclinou a cabeça, olhos cintilando num falso espanto. Impossível você ter dinheiro para comprar um apartamento trabalhando nesta pocilga. Quem está bancando você, hein? Diz logo o nome do velho rico. Rafael cruzou os braços, a postura de quem acha que pode meter medo apenas por existir. Não se faça de desentendida, disse ele, a voz ensaiada. Ofereceram muito dinheiro por esse seu apartamento que não vale nada. Só alguém muito rico pode estar por trás disso. Sua sem vergonha. Sílvia ergueu a mão como uma sentença, a intenção clara, uma bofetada pronta a humilhar. Clarice sentiu o mundo afundar sob os pés. O suor frio no pescoço, os olhos marejados. Antes que a afronta se consumasse, a cafeteria explodiu num tom sólido e definitivo. A voz de Leonardo, chegando por trás, firme como um muro. Não encoste um dedo na minha mulher. O som da frase cortou o burburinho, fez as xícaras tremerem nas mesas. Sílvia parou, olhou para ele com desprezo. Você acha que um terno faz de você um grande homem? Meu jardineiro também usa um terno para ir à igreja. Helena, enfurecida, atirou a acusação como se fosse uma lâmina.
Sua mulherzinha está te traindo, seu pé rapado. O tom era de chacota, com plateia aplaudindo a desgraça alheia. Leonardo não permitiu que a ofensa se estabelecesse. Seus olhos normalmente calmos tornaram-se um farol cortante. Ele segurou o pulso de Rafael com um aperto que não pedia resistência. Pedia atenção. Alguém com muito dinheiro está bancando ela? Rafael repetiu confiante. Então, com uma frieza que congelou a testa de todos, Leonardo ergueu a voz para que ninguém duvidasse. Eu sou Leonardo Velasquez, único herdeiro da família Velasquez. Fui eu quem recomprou o apartamento da Clarice. Foi como jogar um balde de água fria na arrogância deles. Clarice arregalou os olhos ao ouvir o sobrenome que sempre queria evitar. As três figuras riram, uma risada de desdém que tremia ao se escutar o que vinha a seguir. Leonardo, com calma absoluta, puxou o celular do bolso e mostrou a tela. Um vídeo curto, gravado com clareza, onde Augusto Velasquez estava ao lado dele, sorrindo com um orgulho que não pedia desculpas. Meu filho, meu único herdeiro, Leonardo Moretti Velasquez. A sala que antes ria apagou-se num silêncio surpreso. O riso virou incredulidade. Rafael, em choque, sentiu o chão ruir. Você nos fez falir, tomou tudo de nós, gritou como se essa acusação fosse uma graça tardia. Mas a resposta veio como um golpe. É o que vocês merecem por humilhar a Clarice. Helena, com a máscara caindo, vociferou. Você é multimilionário? Não pode ser. A Clarice não é digna. Sou eu quem deveria me casar com um bilionário. A hipocrisia soava tão alta que até os clientes mais discretos olhavam constrangidos. A família Queiroz deve muito à família Velasquez, disse Leonardo, a voz gelada. Como vocês não honram seus compromissos, vou começar pela sua própria casa. Foi um passo, uma ordem. Entreguem-me as chaves agora. O silêncio macro-secreto do instante fez com que Rafael hesitasse, olhos perdidos entre orgulho e ruína. As mãos tremiam. A mãe gritou suplicante. Não, essa é a nossa única casa. Por favor, nossa casa passa de geração em geração. Mas o argumento morreu sob o peso do que haviam feito. A humilhação noturna, a vontade de expulsar alguém à meia-noite sem aviso, a prática que jogou Clarice nas ruas como se fosse lixo. Leonardo não falou com ódio. Falou com autoridade e com a dor de quem defende alguém que foi ferido. E por acaso vocês se perguntaram onde a Clarice iria viver depois de jogá-la na rua? Vocês agiram como se não fosse gente. Rafael ergueu o que restou de compostura e, tremendo, sacou do bolso as chaves que se tornaram naquele instante muito menores. Com voz de sentença, completou Leonardo. Saiam, saiam agora, vão embora. E saibam, se eu os vir na cidade, não serei tão generoso da próxima vez. As palavras caíram como martelos. Rafael, rendido, atirou as chaves na mesa. A mãe soluçava, Helena arfava, a pose desfeita. Clarice ainda estava parada no meio da cafeteria, o rosto pálido, as lágrimas represadas nos olhos. Cada palavra que acabara de ouvir, cada revelação, ecoava em sua mente como o som de um vidro se partindo. Leonardo tentava se aproximar, o olhar aflito, mas ela deu um passo para trás, a voz embargada. Clarice, eu tentei te contar. Juro que tentei. Ela o fitou com os olhos marejados, a voz saindo quase como um sussurro sufocado. Você me enganou todo esse tempo, Leonardo. Tudo o que vivemos era uma mentira? Eu fui uma piada para você? Não, gritou ele, a dor transbordando na voz. Eu te amo, Clarice. Nada do que tivemos foi mentira. Olha para mim, por favor. Você ainda confia em mim? Me dá mais uma chance. Mas Clarice desviou o olhar, as lágrimas finalmente caindo. Ela virou as costas e saiu correndo pela rua, o vento levando o véu invisível do seu desespero. Leonardo foi atrás, chamando seu nome, mas ela não olhou para trás. Ao chegar no apartamento dele, parou diante da porta entreaberta. Um brilho quente, suave, escapava lá de dentro. Quando empurrou a porta, o coração dela quase parou. O lugar estava decorado com velas, balões em formato de coração e fotos espalhadas pela parede. Momentos simples, sorrisos verdadeiros, beijos roubados
gestos que só eles conheciam. E ali, bem no centro, em letras grandes e tortas feitas com fita vermelha, estava escrito: Clarice, eu te amo. Ela levou as mãos à boca, o peito tremendo. E antes que pudesse reagir, Leonardo apareceu, vindo do canto do quarto. Ele se ajoelhou diante dela, a respiração trêmula, a caixinha aberta em suas mãos. O anel, de ouro antigo e diamantes, reluzia sob o brilho suave das velas. Clarice, disse ele com a voz embargada, eu preparei tudo isso para te contar hoje. Esse anel pertenceu à minha avó. Com ele, meu avô pediu sua mão. Depois, meu pai fez o mesmo com a minha mãe. E todos eles disseram que eu só deveria entregá-lo ao meu verdadeiro amor. As lágrimas escorriam pelo rosto de Leonardo. E esse amor é você, Clarice Oliveira. Você quer passar o resto da sua vida comigo? Clarice levou a mão ao peito, o coração disparado. Ela o amava. Sabia que amava. Mas o medo de reviver a dor, de ser humilhada, de ser traída por um mundo que nunca a aceitou, era mais forte. Ela abaixou o olhar sem conseguir pronunciar palavra. Leonardo tentou se aproximar, mas ela apenas balançou a cabeça e, com a voz quebrada, murmurou: Eu preciso pensar. Antes de sair, notou algo em cima do colchão. As chaves do pequeno apartamento onde viviam juntos. Leonardo as havia deixado ali. Uma surpresa, talvez. Um símbolo do que ele queria reconstruir. Clarice as pegou com as mãos trêmulas e deixou o apartamento sem olhar para trás. Naquela noite, sentada no chão do seu pequeno lar, ela observava cada canto do lugar. A parede manchada, a mesa simples, o abajur torto. Tudo tinha a presença dele. O riso de Leonardo ainda parecia ecoar entre aquelas 4 paredes. A lembrança da barreira de almofadas, do primeiro jantar improvisado, das mãos dele sobre as dela. E chorou. Chorou até o corpo cansar. Quando a manhã chegou, a campainha tocou. Clarice levantou, os olhos ainda inchados. Ao abrir a porta, encontrou um homem de terno escuro, expressão solene, mas olhar sereno. Senhora Clarice Oliveira? Perguntou ele com voz grave. Sou Augusto Velasquez. O nome a fez estremecer. O pai do Leonardo murmurou. Sim. Ele entrou devagar, olhando ao redor e ambos se sentaram. Meu filho nunca foi como eu, nem como os nossos antepassados. Sempre rejeitou a vida de luxo que herdou. Desde muito jovem fugia de casa para ajudar os necessitados. Formou-se em medicina e escolheu salvar vidas como socorrista, mesmo com a minha desaprovação. Clarice ouvia em silêncio, os olhos marejados. Leonardo é o meu único herdeiro, continuou Augusto. E mesmo assim abandonou tudo para viver com pouco. Quando soube que ele se casou, pensei que fosse por pressão minha. Mas então o vi, desesperado, dizendo que te amava e que não sabia como te contar quem realmente era, porque tinha medo de perder você. As lágrimas já corriam pelo rosto de Clarice quando a porta se abriu novamente. Leonardo estava ali, de pé, com os olhos marejados e o semblante cansado. Clarice, disse ele, dando um passo à frente. Aqui foi onde vivi os dias mais felizes da minha vida. Cada riso, cada olhar seu, cada momento ao seu lado, valeu mais do que qualquer fortuna. Ela se levantou devagar. Por um instante, ficaram apenas se olhando, como se o mundo inteiro tivesse parado ao redor deles. Então Clarice deu um passo à frente e o abraçou com força, sussurrando entre lágrimas. Você é o meu super-herói, Leonardo. Ele fechou os olhos e a apertou contra o peito. Naquele abraço, o amor que havia sido ferido começava enfim a ser curado. O tempo passou e a mansão Velasquez, antes fria e solitária, agora respirava vida. O vento que atravessava os corredores já não soava vazio. Trazia o riso leve de Clarice, que caminhava lentamente pelos jardins floridos. O ventre já redondo abrigando a promessa de um novo começo. O sol de fim de tarde dourava seus cabelos, e cada passo seu parecia uma prece silenciosa de gratidão. Leonardo, de longe, a observava. O mesmo homem que um dia fugira da riqueza, agora sorria diante do maior tesouro que já tivera. Aproximou-se devagar,
colocando as mãos sobre o ventre dela. Ele está chutando de novo, sussurrou Clarice, com um sorriso doce. Ele já é impaciente como o pai, respondeu Leonardo, com um riso contido beijando-lhe a testa. Na varanda, Augusto Velázquez observava a cena. O velho patriarca, que outrora carregava o peso do orgulho e do poder, agora sentia o peito amolecido pela ternura. Caminhou até o casal, a expressão cansada, mas os olhos marejados. Clarice, disse com voz embargada, quero que saiba que nunca imaginei que veria meu filho tão feliz. Sempre temi que o dinheiro fosse a única herança que ele deixaria, mas hoje percebo que você lhe deu algo que fortuna nenhuma pode comprar. Clarice sorriu, com a serenidade de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo. Eu só dei a ele o que ele sempre buscou: um lar. Leonardo olhou para o pai, surpreso ao vê-lo tão vulnerável. Augusto se aproximou ainda mais e, pela primeira vez em anos, colocou a mão no ombro do filho. Eu fui um homem duro demais, Leonardo. Fui cego. Você provou que a grandeza não está no que se possui, mas em quem se escolhe amar. As palavras ecoaram como um perdão. Leonardo o abraçou e o velho patriarca retribuiu o gesto, deixando que as lágrimas finalmente caíssem. Meses depois, os corredores da mansão se encheram com um novo som. O choro suave de um bebê. Clarice, exausta, mas radiante, segurava o pequeno nos braços. Leonardo, com os olhos marejados, ajoelhou-se ao lado da cama, tocando o rostinho do filho. Ele é perfeito, murmurou. Nosso milagre. Augusto, emocionado, se aproximou devagar. As mãos trêmulas tocaram o bebê e ele sorriu com ternura. O herdeiro dos Velázquez, mas acima de tudo, o herdeiro do amor de vocês. Clarice o observou com os olhos cheios d'água. Não importa o sobrenome que ele carregue, quero que ele saiba de onde veio. Quero que cresça sabendo que o amor é o único legado que vale a pena deixar. Leonardo assentiu, os olhos fixos nela. Prometo que ele vai crescer cercado de amor, Clarice, que nunca vai conhecer a dor que nós conhecemos. Ela sorriu, acariciando o rosto dele. Então, ele já é o menino mais rico do mundo. Leonardo se inclinou e a beijou com delicadeza. O bebê entre eles se aquietou, como se entendesse que aquele era o som do lar. Na janela, o entardecer pintava o céu de tons dourados e rosados, e os três, o homem que aprendeu o valor da humildade, a mulher que renasceu das cinzas e o filho que simbolizava a união dos dois, formavam o quadro perfeito daquilo que nem o tempo, nem o dinheiro poderiam apagar. E naquela mansão onde antes só existia solidão, agora florescia o som da vida, o perfume da esperança e a certeza de que o amor, quando é verdadeiro, cura o que o destino destruiu. Clarice Oliveira Velázquez. A mulher que um dia foi humilhada diante de todos, agora reinava sobre corações. E o Império Velázquez, que um dia foi construído sobre poder, finalmente se ergueu sobre o amor. Prometo que o nosso filho crescerá sabendo que o amor é o maior tesouro do mundo. E assim chegamos ao fim de mais uma história que nos lembra que mesmo quando a vida nos tira tudo, o amor é capaz de devolver o que há de mais precioso: a esperança. Clarice foi humilhada, rejeitada e desacreditada, mas encontrou no olhar de Leonardo a força para recomeçar. E o destino, que antes parecia cruel, mostrou que sempre tem um plano para corações que amam de verdade. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precise lembrar que o amor sempre vence, mesmo quando o mundo duvida. Obrigada por fazer parte da nossa família Histórias Comoventes. Nos vemos na próxima história. Uma nova emoção te espera.